O sangue. Imagine um rio que corre por todo o seu corpo, levando vida e vitalidade a cada célula. Esse é o sangue. Muito mais do que um simples líquido vermelho, ele é o principal meio de transporte do nosso organismo, carregando oxigênio, nutrientes, mensagens químicas e, sim, os nossos incríveis defensores, os anticorpos. Quando uma amostra de sangue é coletada e passa por um processo chamado centrifugação, como na máquina de lavar roupas super rápida, ela se separa em duas partes principais: a parte sólida ou celular. Essa é a porção mais densa, composta por hemácias, os famosos glóbulos vermelhos que transportam oxigênio, plaquetas, pequenas estruturas que ajudam na coagulação do sangue, leucócitos, nossos glóbulos brancos, os soldados do sistema imunológico. A parte líquida, o plasma sanguíneo. Essa é a porção amarelada e transparente que fica na parte de cima. O plasma é, em sua maioria, água, mas nela estão dissolvidos muitos componentes essenciais: íons, minerais importantes para o corpo, gases, como oxigênio e dióxido de carbono, moléculas orgânicas, glicose, energia, ureia e creatinina, resíduos e um universo de proteínas. Entre as proteínas do plasma, destacam-se a albumina, o fibrinogênio e as imunoglobulinas, que são, na verdade, os nossos queridos anticorpos. Parece perfeito, certo? Afinal, queremos investigar anticorpos para entender nossa imunidade. No entanto, o plasma tem um problema para a imunologia: o fibrinogênio. Ele é uma proteína crucial para a coagulação do sangue. Sua presença pode enganar os testes imunológicos, especialmente aqueles que dependem da aglutinação, quando os anticorpos fazem as partículas se juntarem. Isso pode levar a resultados falsos positivos, indicando que há um anticorpo, quando na verdade não há. Para evitar essa confusão e garantir a precisão das análises imunológicas, a melhor amostra é o soro. Pense no soro como plasma, mas sem o fibrinogênio e outros fatores de coagulação. É como se o sangue coagulasse primeiro, e então o líquido que sobra, livre desses componentes que atrapalham, é o soro puro. Além de prejudicar os resultados dos testes, o fibrinogênio no plasma pode até entupir os equipamentos de laboratório, atrasando a análise de todas as amostras e a liberação dos resultados. Para obter o soro, os profissionais de saúde utilizam tubos de coleta especiais, geralmente com tampas vermelhas ou amarelas, que contêm um gel separador ou um ativador de coágulo. Isso permite que o sangue coagule de forma eficiente, separando a parte sólida e deixando o soro limpo e pronto para as análises imunológicas mais precisas. Assim, para desvendar os segredos dos seus anticorpos, o soro é a estrela principal. Tipos de soros. Você já ouviu falar em soro como tratamento? Além de ser a parte líquida do sangue, sem os fatores de coagulação, o termo soro também se refere a um tipo especial de remédio que contém anticorpos prontos para usar. Imagine que são escudos de defesa que seu corpo recebe para combater uma ameaça imediatamente. Esses soros terapêuticos são como um exército de anticorpos já treinados e prontos para a batalha. Eles contêm uma grande variedade de anticorpos diferentes para o mesmo invasor, chamados de anticorpos policlonais. Geralmente, são obtidos de animais, ou até mesmo de outros humanos, que foram previamente expostos e imunizados contra o agente que queremos combater. Podemos classificar esses soros em dois grandes grupos: homólogos e heterólogos. Soros homólogos. Pense neles como escudos da mesma equipe. São produzidos e usados pela mesma espécie. Por exemplo, um soro feito a partir do sangue de um humano para ser usado em outro humano. Exemplo de soro homólogo: a prevenção da doença hemolítica do recém-nascido. Um exemplo de soro homólogo muito importante é o uso de anticorpos anti-RH. Ele é administrado em mulheres com fator RH negativo que estão grávidas de bebês com fator RH positivo. O objetivo é impedir que o corpo da mãe produza seus próprios anticorpos contra o sangue do bebê, o que poderia causar a doença hemolítica do recém-nascido. Esses anticorpos anti-RH vêm do soro de outros seres humanos. Soros heterólogos. Estes são escudos de equipes diferentes. São produzidos em uma espécie e usados em outra. Exemplo de soro heterólogo: o soro antipeçonhento.
Um dos exemplos mais conhecidos de soro heterólogo é o soro antiofídico, usado em casos de picadas de cobra. Como ele é produzido? Cavalos são os doadores mais comuns. Eles recebem pequenas doses do veneno da cobra, o suficiente para que seus corpos produzam muitos anticorpos, mas sem adoecer o animal. Depois de alguns meses, o sangue desses cavalos é coletado e o soro é cuidadosamente filtrado e purificado. Esse soro, rico em anticorpos contra o veneno, pode então ser administrado em humanos que foram picados, neutralizando rapidamente a toxina. Vantagens e desvantagens dos soros. A grande vantagem: a maior força dos soros é a ação imediata e em grande quantidade. Eles oferecem uma proteção rápida e poderosa, o que é crucial em emergências, como picadas de cobra ou exposição a toxinas. As desvantagens. No entanto, essa proteção não é duradoura. Os anticorpos prontos desaparecem do corpo em cerca de 3 meses. Além disso, existem alguns riscos. Soros heterólogos. Como vêm de uma espécie diferente, exemplo, cavalo para humano, podem causar reações alérgicas ou inflamatórias sistêmicas, que afetam o corpo todo. Soros homólogos. Mesmo vindo de outros humanos, há sempre um risco residual, embora baixo, de transmissão de doenças como HIV, HTLV, vírus linfotrópico de células T humanas e outras infecções. Os soros são ferramentas terapêuticas valiosas para uma defesa rápida e potente, mas com uma proteção temporária e riscos que devem ser considerados. Reação sorológica e titulação. O encaixe perfeito e não tão perfeito. Imagine o seu sistema imunológico como um time de detetives altamente especializados. Quando um invasor, um vírus, uma bactéria ou uma toxina entra no corpo, ele carrega consigo identificadores únicos. Esses identificadores são o que chamamos de antígenos. A função de um antígeno é gritar: "Ei, estou aqui, produzam defesas contra mim." Ele é capaz de ativar uma verdadeira chamada de emergência que mobiliza seus linfócitos e outras células de defesa.